Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de História para o sexto ano A. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de História para o sexto ano A. E nós estamos no nosso módulo 18, que fala lá feudalismo, uma marca da Idade Média. Lembra que a gente está falando, então, sobre um período histórico que aconteceu no pós-Império Romano do Ocidente. E esse período histórico é um período de duração de 1000 anos. E ao longo desses 1000 anos de história, o continente europeu, principalmente, foi se modificando. O continente europeu foi se transformando segundo os desejos, segundo as escolhas dos grupos que se encontravam no poder. E dentro dessa organização, dentro dessa reformulação, as modificações elas não acontecem somente na organização do espaço ou somente na constituição econômica, na prática política, mas essa reorganização ela acontece também dentro da organização social, dentro da divisão social. Nós falamos que a sociedade da Idade Média, do período feudal, ela é uma sociedade estamental. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Uma sociedade dividida em estamentos, em ordens, e cada cada uma dessas classes, cada um destes grupos acabam tendo uma função, acabam tendo um destino, um direcionamento nessa sociedade. Então, a sociedade medieval aqui, ela é dividida em 3 estamentos: a igreja, a nobreza e os servos. No último vídeo a gente falou da igreja, nós falamos do clero. Hoje a gente vai falar do grupo que combate, os que combatem. Quem combate são os nossos nobres. A nobreza, então. Quando a gente fala sobre nobreza, nós falamos aqui, outros combatem. No sistema feudal, os membros da nobreza mantinham entre si relações de suzerania e vassalagem, ou seja, faziam concessões de terras em troca de lealdade e fidelidade. Quando o nobre cedia parte de suas terras, o outro nobre tornava-se suzerano e o nobre que recebia tornava-se vassalo. Um vassalo, por sua vez, podia subdividir as terras que recebeu e se tornar suzerano de outro nobre, menos poderoso que ele. Um suzerano sempre podia cobrar auxílio do vassalo caso julgasse necessário. Já o vassalo devia lealdade, fidelidade e auxílio militar ao seu suzerano, mas sem grandes poderes na prática. O rei era considerado o maior suzerano de seu reino. O nobre que tinha a posse de um feudo era um senhor feudal, autoridade máxima dentro das suas terras, que recebera. Por meio de sua autoridade, exercia poder de justiça
criando e aplicando leis. No papel de senhor, tinha o direito de receber tributos dos camponeses, que por sua vez pagavam impostos à igreja. Os nobres passavam a maior parte do tempo dedicando-se à preparação militar, prática herdada da época em que ocorreram as invasões germânicas e passaram a ser reconhecidos como cavaleiros. Os feudos eram deixados em herança para o primogênito, ou seja, para o filho homem mais velho. Quando o pai morria, os demais irmãos ficavam sob a autoridade do irmão mais velho. As filhas, quando se casavam, iam viver com os maridos em outros feudos. Quando não se casavam, também obedeciam ao irmão mais velho ou ingressavam na igreja. Os irmãos mais novos também possuíam títulos de nobreza. Porém, só teriam controle das terras caso seus irmãos mais velhos lhe doassem glebas por meio das relações de suzerania e vassalagem. Pessoal, a nobreza, então, ela tinha uma relação de auxílio mútuo. Ou seja, a nobreza se organizava de uma maneira onde um nobre auxiliava o outro, onde um nobre contribuía com outro nobre sempre que necessário. Nessa relação aqui, nessa interação, a gente vai perceber o seguinte: algumas das tradições germânicas permanecem. Algumas das tradições do mundo germânico, elas continuaram aqui dentro do mundo feudal. Por exemplo, o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade é o princípio, então, da troca de favores. E essa troca de favores, então, ela aconteceu por meio da doação de terras, a relação da suzerania e vassalagem. O suzerano doa, o vassalo recebe. O suzerano, ele tem poder sobre o vassalo. Quando a gente fala sobre esse poder, a gente não está falando de um poder no sentido exploratório, mas um poder no sentido de reciprocidade. Não é só o nosso vassalo que tem deveres para com o suzerano. O suzerano também tem relações, também tem deveres para com o seu vassalo. O vassalo, ele tinha que garantir o bem-estar do seu suzerano, e o seu suzerano tinha que garantir meios de proteção do seu vassalo. Então, um auxiliava o outro, um interagia com o outro, certo? Então, um interagia com o outro. O suzerano garantia proteção e o vassalo obediência. Então, a um era concedida a proteção e outro a obediência. Sempre que o suzerano precisasse de apoio militar, era para o vassalo que ele recorria. Sempre que o vassalo precisasse de auxílio, era para o suzerano que ele recorria, tá? Então, existia uma relação, existia uma interação de
reciprocidade. Existia uma interação de reciprocidade. Ou seja, o que é reciprocidade? É o auxílio mútuo, certo? E aí, a terceira classe social que nós temos é a dos camponeses, também conhecida como a classe dos servos. A primeira e a segunda classe social aqui, o clero e a nobreza, eles tinham deveres, mas acima de tudo, eles tinham poder em mãos, tá? Eles tinham poder em mão. Então, o nosso clero e a nossa nobreza, eles tinham deveres, mas acima de tudo, eles tinham poderes em mãos. Agora, essa terceira classe social, ela só tinha dever. Ela não tem nenhum tipo de poder em mãos. Ela não tem nenhum tipo de direito de escolha, que é a classe dos camponeses. Os camponeses eram a maior parte da população no período feudal. Garantiam a sobrevivência da sociedade, cultivavam os campos e criando os animais. Como não controlavam as terras, pagavam tributos para manter o direito e de nelas permanecerem. Tinham uma vida pobre e difícil. O camponês aqui, ele pagava tributos ao senhor feudal para garantir a sua permanência na terra. Então, o nosso senhor feudal, ele recebia os tributos pagos pelos camponeses para garantir a sua permanência na terra, ou seja, para garantir a sua permanência dentro do feudo. Quem é o camponês? São os pobres. O camponês, ele se encontra na terra e ele tem a sua permanência possibilitada por causa, literalmente, do seu pagamento de tributos, dos impostos que ele paga. Os trabalhadores, em sua maioria, eram servos. A relação de servidão estabelecia que o servo não podia ser expulso da terra pelo nobre, a menos que descumprisse suas obrigações. Ao mesmo tempo, os servos não eram livres, já que não podiam deixar os feudos por vontade própria. Estavam presos à terra e às obrigações estipuladas pela nobreza e pelo clero. O servo aqui, camponês, ele não é um escravo. O servo não é um escravo. O servo, ele não está preso a uma pessoa, mas ele está preso ao espaço. O servo, ele está preso à terra. O servo não está preso ao senhor feudal. O servo não está preso ao nobre, mas o servo está preso à terra.
havia a mudança de administrador devido às relações de suzerania e vassalagem, nós tínhamos a mudança de poder, mas a permanência do servo naquele espaço. O servo, então, ele não é um escravo como nós entendemos, porque ele não se encontra preso a uma pessoa, mas ele tem as suas obrigações para com a terra. Ele tem de garantir a produtividade dessa terra. Essa é a grande questão. Ele tem que garantir a produtividade desta terra. Os servos eram protegidos pelos senhores feudais durante as guerras, ocasiões em que todos eram abrigados no castelo. Por viverem em uma sociedade estamental, suas chances de ascensão social eram quase inexistentes. Havia ainda os vilões, camponeses que não eram presos à terra. Eles podiam escolher os feudos onde trabalhar, mas também eram obrigados a pagar tributos aos senhores feudais. Ao se vincular a um feudo, a um senhor feudal, o vilão e sua família tinha garantia de proteção. Pessoal, quando a gente fala sobre aqui esse terceiro estamento, que são os que trabalham, a gente fala de 3 grupos dentro desse estamento. Nós falamos dos camponeses, nós falamos dos servos, que é o estilo de relação de trabalho, que é o princípio de servidão, e nós falamos dos vilões. Os vilões, eles são camponeses que vivem do lado de fora dos feudos e só entram nos feudos em períodos de guerra para a busca de proteção. O vilão, então, é um camponês que vive do lado de fora do feudo e entra no feudo em busca de proteção. A grande questão aqui é essa. O nosso vilão, ele é um camponês que está vivendo do lado de fora do feudo, mas busca auxílio do feudo para garantir a sua sobrevivência em um período de guerra, para garantir a sua sobrevivência em um período de invasões. Não é porque nós estamos vivendo um período onde o poder está na mão de antigos povos bárbaros que as invasões não acabaram. Que as invasões acabaram. Pelo contrário, as invasões, elas permaneceram. As invasões bárbaras, as invasões de grupos tentando dominar esses espaços, elas permaneceram. Elas permaneceram aqui nessa sociedade, nesse continente europeu. Então, quando a gente fala sobre a sociedade medieval, a gente tem que entender que essa sociedade medieval, ela não é uma sociedade das 1001 maravilhas. A grande questão é, essa sociedade continuava sendo um espaço de contínua luta pela sobrevivência, porque inúmeros grupos estavam tentando invadir esse território. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos grupos que lutavam para garantir a sua supremacia nesses espaços. Certo? Pessoal, então a gente está terminando mais um vídeo em que falamos sobre
essa divisão estamental, essa divisão em classes, e entendendo que essas classes elas eram pouco maleáveis, ou seja, a chance de você mudar de classe social era praticamente nula. Para casa, então, módulo 18, atividade 1, página 136. Para casa, módulo 18, atividade 1, página 136. Façam a nossa atividade aí, façam a atividade 1 e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.